Bem-vindos, amigos de Carta Capital. Eu sou Alisson Matos, sou editor do site aqui em Brasília e tenho a honra de entrevistar hoje o pré-candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul, o deputado Edgar Preto, com quem eu cumprimento. Pré-candidato, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Alisson. Tudo bem por aqui. Um prazer enorme ter esse bate-papo contigo, viu? Agradeço imensamente o privilégio desse espaço aí da Carta Capital, viu? O prazer é todo nosso, pré-candidato. Eu começo essa entrevista com um assunto que tem rodeado, eu imagino que o senhor tem respondido com certa frequência, que é sobre a possibilidade, se ainda há possibilidade, do partido do senhor, o PT e o PSB, lançarem uma candidatura única ou vai cada um por si? Alisson, se depender do Partido dos Trabalhadores aqui do Rio Grande do Sul, nós vamos formar esta frente já no primeiro turno, viu? Não está faltando por parte do PT essa disposição e o diálogo necessário também. A nossa direção partidária tem mantido um contato também permanente com a direção do PSB. Eu já conversei pessoalmente com o pré-candidato Beto Albuquerque, temos uma relação fraterna já de muitos anos, e eu acho que ainda há possibilidade, viu? A gente não perde as esperanças, porque eu sinto que na base dos nossos partidos tem uma disposição, tem uma vontade de que a gente pudesse estar já configurando uma aliança já no primeiro turno. Obviamente, Alisson, que nós respeitamos a autonomia do PSB de apresentar uma pré-candidatura, uma candidatura legítima, né? Mas não faltará do PT o esforço necessário para a gente fazer esta frente aqui no Sul, incluindo o PSB, já que a nível nacional, mesmo não estando na federação, estão juntos com o presidente Lula, indicando o candidato a vice-presidente da República, o ex-governador Geraldo Alckmin. O que, na nossa opinião, nós estaremos juntos, ou no primeiro ou no segundo turno. Essa é a nossa expectativa. Quais têm sido as divergências para que essa aliança não se concretize já no primeiro turno? Quais são os pontos divergentes? O PSB reivindica a cabeça de chapa, né, com a candidatura do Beto Albuquerque. E o Partido dos Trabalhadores, Alisson, há algum tempo, nós já viemos aqui no Rio Grande do Sul trabalhando a possibilidade de uma renovação política, uma troca geracional. E, finalmente, nós conseguimos produzir esta nova mudança, digamos assim, né? E a nossa candidatura, ela está muito consolidada porque ela parte de uma decisão muito construída com as nossas lideranças e com a nossa base partidária. O meu nome foi apresentado pelo Olívio Dutra, pelo Tarso Genro, pelos nossos dois ex-governadores, senador Paulo Paim também, que é uma voz muito importante aqui no nosso partido. Nós, de pronto, Alisson, constituímos aqui uma unanimidade com a nossa bancada estadual e federal. Pela quinta vez consecutiva, quinta legislatura consecutiva, o PT do Rio Grande do Sul tem a maior bancada aqui na Assembleia Legislativa. Com todas as dificuldades que nós passamos na última eleição, que eu avalio como o tempo mais difícil do nosso PT, nós conseguimos, pela quinta legislatura consecutiva, ter a maior bancada aqui no parlamento. Dos 55, somos 9. Temos uma potente bancada nacional, governamos as principais cidades do nosso estado, e nós reivindicamos entrar numa coligação. Nós queremos ser reconhecidos pelo tamanho que nós somos. Nós não podemos nos diminuir para entrar numa coligação, mesmo desejando, querendo e sabendo que é muito necessário a união desse campo democrático e popular. Além do PSB, Alisson, eu tenho conversado muito com o PDT, assim como nós do PT e o PSOL, nós somos unidos na base de oposição ao governo do Eduardo Leite. Aliás, ex-governo Eduardo Leite, porque o Eduardo Leite renunciou ao seu mandato, até agora não sabemos para quê, a não ser disputar com o seu companheiro de partido, o Dória, que já tinha vencido as prévias, né? E sinto também que no PDT tem um desejo da base partidária de nós configurarmos esta coligação já no primeiro turno, mas, claro, tem o seu tempo, tem seu calendário, tem a sua autonomia, assim é no PSOL, tem uma excelente relação com o pré-candidato do PSOL, já conversamos inúmeras vezes, somos da mesma base de oposição aqui na Assembleia, representamos um projeto alternativo ao que aí está, então não falta de nossa parte, do PT, vontade de configurar essa aliança a mais ampla possível, porque a nossa grande tarefa aqui também é preparar um palanque potente para o presidente Lula. Estive com o presidente Lula semana passada e ele me incumbiu também de seguir exercitando, dialogando.
essa possibilidade. E nós vamos seguir até o último momento, até o último instante, desejando, organizando essa possibilidade. Estamos federados aqui também com o PCdoB e o PV, somos 3 partidos, partimos daí. Mas o PT tem o seu tamanho aqui no Rio Grande do Sul, é o partido mais lembrado de longe, com todos os demais partidos que são organizados aqui no Rio Grande do Sul. Mas falando das alianças, o senhor citou aí o PDT, qual que, na avaliação do senhor, seria a chapa ideal para torná-lo um candidato ainda mais competitivo? Quem o senhor vislumbra para ser vice, por exemplo? Já há algum nome em mente? Alisson, o Partido dos Trabalhadores, na última eleição, com aquele tempo muito difícil, o nosso presidente Lula na condição que estava, o nosso candidato foi o Miguel Rosseto, ex-ministro. Miguel Rosseto fez 18% dos votos aqui no Rio Grande do Sul. Como eu disse, nós elegemos a maior bancada aqui na Assembleia Legislativa, temos uma potente bancada federal. O Haddad fez aqui no Rio Grande do Sul 21% dos votos. Lembrando, naquela condição em que nós estávamos. Nós não fomos para o segundo turno por pouco aqui no Estado. Nós acreditamos, estamos percebendo, o presidente Lula ele não fará menos de 40% a 45% dos votos aqui no Estado no primeiro turno. Eu serei o palanque, eu serei o organizador do palanque do presidente Lula, com muita honra, com muito orgulho. Então, nós temos uma força importante aqui no Estado. Então, a chapa ideal que eu vislumbro, primeiro, é essa unidade que o PT tem. A unidade do partido, a união que nós produzimos até aqui, tem uma potência extraordinária. Mas, claro, se eu pudesse configurar uma chapa com PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB e PV, na minha opinião, é o ideal. É a nossa frente dos sonhos, e é para a qual nós lutamos e estamos trabalhando muito. Mas, como eu te falei, Alisson, com o respeito que nós temos que ter um ao outro e reconhecendo a legitimidade desses partidos a apresentar seus pré-candidatos no primeiro turno, não sabemos o tamanho que dará essa frente no primeiro turno. Certo nós estamos com uma grande coligação com setores que são importantes socialmente, economicamente e politicamente aqui no Estado, que estão com o presidente Lula e estão se organizando para estar conosco também já no primeiro turno. Então, se não for no primeiro, nós vamos no segundo, porque nós acreditamos convictamente, nós estaremos no segundo turno, ou disputando com o bolsonarismo, ou disputando com o candidatura que vai representar o governo que aí está, o PT, a nossa frente, nossa federação ou pré-federação até aqui, estará no segundo turno, pode contar com isso, viu? O Tasso Genro perdeu a reeleição lá em 2014, o senhor citou aí a derrota do Rosseto em 2018. Nós tivemos, o Lula chegou a fazer uma caravana no Rio Grande, no sul, começou pelo sul do país, aí no Rio Grande do Sul, e teve incidentes, problemas, a caravana foi atacada. O senhor acha que o antipetismo que vigorou nos últimos anos no Rio Grande do Sul já tem se arrefecido? Pode escrever aí, Alisson, isso é página virada. O PT virou esta página porque colocaram na cabeça das pessoas que bastava tirar o PT do poder que os problemas do mundo seriam resolvidos. E, infelizmente, muitos trabalhadores acreditaram nessa possibilidade. Acreditaram que a sua vida poderia ficar melhor. E muitos trabalhadores que se serviram muito das políticas sociais produzidas nos governos do PT, acharam que esta era a melhor possibilidade. E estão se dando conta de que foi uma grande cilada armado nas suas vidas. As pessoas hoje, independente de partido político, olham para o passado e querem projetar o seu futuro e pensam no presidente Lula. Mesmo com todas as dificuldades, como eu te falei, que nós passamos nesse último período. Não é por acaso que aqui no Rio Grande do Sul nós viramos a página do tal do Estado bolsonarista. Nós não aceitamos de forma alguma mais essa condição. No máximo, nós somos um Estado polarizado, como sempre fomos. Mas aqui pode escrever, o Lula não só vence a eleição já no primeiro turno, como vai chegar disparado para enfrentar o segundo turno, se ele não vencer as eleições no primeiro turno. Então, sem dúvida nenhuma, é uma página virada. Hoje as pessoas sentem saudade de viver de novo o pleno emprego, as pessoas querem voltar a se alimentar melhor, querem ter a oportunidade de passear, de viajar, querem comprar, querem consumir. Os empresários precisam ver de novo o povo consumindo para poder vender mais. A indústria precisa fabricar mais. E isso nós só vamos fazer com o governo aberto a essa possibilidade.
As pessoas por onde eu tenho passado, Alisson, não pedem favor, não querem benevolência, elas querem uma oportunidade. E nós vamos gerar com o presidente Lula, de novo, a oportunidade para o nosso povo trabalhador ter uma perspectiva, uma segurança. E hoje as pessoas olham para o governo que aí está, enxergam ódio, desunião, negacionismo, e as pessoas querem paz, as pessoas querem união. E é isso, Alisson, que nós, o PT, produziu aqui no Rio Grande do Sul, em torno do nosso nome, o símbolo da união, para a gente virar essa página ao lado do presidente Lula. Caro pré-candidato, o senhor chegou a mencionar que vai estadar no segundo turno. Eu pergunto, o senhor acredita que a polarização nacional, também mencionada pelo senhor, entre Lula e Bolsonaro, se repetirá aí no Rio Grande do Sul, ou o senhor ainda acha que o candidato à situação, talvez até o Eduardo Leite, sendo candidato à reeleição, possa ir com o senhor no segundo turno? E acrescento outra pergunta, quem é o adversário que o senhor considera mais difícil ser batido aí? Alisson, até aqui o que está se desenhando é também um retrato, um reflexo da disputa nacional. Acreditamos que, se o Lula não vencer a eleição no primeiro turno, nós teremos nacionalmente os dois palanques, Bolsonaro e Lula, e aqui no Rio Grande do Sul, muito possivelmente, a menos que tenha uma mudança, também será assim, porque o Eduardo Leite, ele deixou a sua base aliada aqui numa grande confusão. Aqui a direita está totalmente dividida, o time do Bolsonaro está dividido, o time da base do governo Eduardo Leite está completamente dividida. O MDB tentou imitar o PT fazendo um processo de prévias e até agora não se acertaram mais, porque não é da sua característica exercer a democracia interna no seu partido. Nós aprendemos com isso porque muito tempo a gente, enfim, exercitava na exaustão os nossos debates internos, quando a gente enfrentava o inimigo, muitas vezes estava já meio cansado. Nós aprendemos com isso. Por isso o nosso nome é um consenso aqui no Estado. O Eduardo Leite prometeu muitas coisas que não cumpriu, entre elas que não iria privatizar. O Banrisul, a nossa Corsã, está num processo de privatização vergonhosa, porque são mal feitas, num tempo errado, leva em conta apenas o lucro de quem vai ser o concessionário e deixa o povo numa situação muito difícil. Também prometeu lá atrás que não seria candidato à reeleição. E nós estamos vendo, será que se acredita, se não se acredita, porque essa atitude dele de renunciar ao mandato aqui no Rio Grande do Sul decepcionou a todos, inclusive a mim, viu, Alisson? O Eduardo Leite se apresentou na eleição com uma renovação política, uma troca geracional do campo da direita, e não só fala como fez no seu governo, a política mais atrasada, na minha opinião, que existe, repetindo o que Antônio Brito, que o Olívio Dutra derrotou lá atrás. Nós não estamos com todo o nosso campo unificado, mas estamos já acertados. Se não for no primeiro, será no segundo turno que nós estaremos juntos. Nós vamos voltar a governar o Rio Grande para ajudar também o nosso presidente Lula. Porque o senhor disse que o antipetismo já não é uma força preponderante aí no Rio Grande do Sul. Mas o senhor admite que o bolsonarismo, apesar da base deles estar desorganizada, ainda é uma força relevante ao ponto de colocar um candidato, talvez o Onyx ou outro candidato, na disputa contra o senhor no segundo turno, certo? Evidentemente que tem a sua força política e nós reconhecemos, até porque se você não reconhecer a força do adversário, você já começa errado. Nós reconhecemos que tem sim uma força, mas também, repito, não é mais o que era e não será mais o que é. Nós vamos aos poucos, no diálogo franco, transparente, com muito respeito às divergências, respeitando quem pensa o contrário que a gente pensa. Nós estamos pagando, Alisson, a comida mais cara do Brasil é aqui no nosso estado. Um estado que produz tanto, um estado que já foi celeiro desse país, um solo fértil aqui, tudo que se planta dá. Nós estamos pagando a comida mais cara desse país, porque tanto Eduardo Leite como Bolsonaro abdicaram de produzir políticas públicas para a agricultura familiar, que é a grande responsável pela produção de comida. E quem está pagando essa conta pela irresponsabilidade da política estabelecida na Petrobras, pela conivência da base bolsonarista aqui, pela ausência do Estado em apoiamento nos setores produtivos, é a nossa população,
é a comida que está mais cara, é o combustível que não para de subir, é o desemprego que neste momento está maior do que na época da pandemia. Então, o governo do Eduardo Leite e do Bolsonaro são bons quando eles falam sozinhos, mas estão desintonizados da vida real do nosso povo. E isso as pessoas estão percebendo. Eu sei a dificuldade de cada região, mas sei também o potencial que cada região tem. E aonde eu tenho passado, as pessoas sentem a saudade do que foi o governo do presidente Lula, sentem saudade do que era o governo do Olívio Dutra, do Tarso Genro. Nós não sobrevivemos só do passado, mas nós temos um legado que nos orgulha muito e que, neste momento, se comparar, as pessoas vão saber que realmente o Lula merece voltar a ser presidente, se for possível, no primeiro turno. O candidato do governo, seja o Eduardo Leite ou algum outro que surja, vai estar ligado ao quê? Ele foge dessa polarização ou o senhor acha que no frigir dos ovos ele pode apoiar também o presidente Jair Bolsonaro? Bom, o Eduardo Leite é o governador que mais tem base parlamentar da história do Rio Grande do Sul, viu, Alisson? Então, mesmo os bolsonaristas, mesmo a turma do PP, a turma do MDB, que tentam apresentar um projeto alternativo àquele Estado, estão juntos. Estão juntos. Participaram da mesma lógica de diminuição do Estado, o financiamento do Estado sendo diminuído, porque essa gente pratica uma lógica nos seus governos que é para um mandato só. Em busca de uma manchete positiva, eles vão diminuindo o Estado, vão diminuindo o financiamento do Estado, e quem paga a conta é o pobre, aqueles que mais precisam das políticas públicas. Então, mesmo os bolsonaristas, a turma aqui do Eduardo Leite, estão juntos. E o povo, finalmente, começa a perceber, mas como que alguém vai ser alternativo ao projeto que aí está, se estão juntos ainda até hoje? Então, nós, ao lado do presidente Lula, representamos um projeto alternativo nacionalmente e também aqui no Rio Grande do Sul. E tem setores da sociedade que acreditaram que o Eduardo Leite poderia ser alternativo aqui para o nosso Estado. E hoje estão refletindo, estão percebendo que só troca o figurino, só troca o personagem do governador Eduardo Leite do que do capitão Bolsonaro, mas a política praticada é a mesma. E setores que apoiaram o Eduardo Leite estão se dando conta disso, e por isso que a nossa pré-candidatura se viabiliza cada vez mais com muita força, e pode contar aqui, nós chegaríamos no primeiro turno na frente para disputar o segundo turno nesse próximo pleito, viu? O senhor encontrou aqui em Brasília recentemente o ex-presidente Lula. O Lula está para ir aí no Rio Grande do Sul nas próximas semanas, se não me engano. O que o Lula tem dito sobre o cenário aí no estado do senhor? Qual a visão dele sobre a importância da candidatura do senhor, sobre essa questão do antipetismo? O que o Lula tem percebido no cenário eleitoral aí no estado? Lula tem me ensinado, Lula tem me dito. A gente não guarda mágoas, nós temos que fazer de tudo para fazer essa reconstrução. O povo brasileiro e o povo gaúcho precisa que a gente volte a ter investimentos públicos, que a gente volte de novo a construir universidades, institutos federais. O Lula conhece muito o Estado. O Lula é amigo do Olívio Dutra, do Tarso Genro, tem amigos aqui, não só do nosso partido, mas de outros partidos políticos. Então, a minha conversa com o presidente Lula durou mais de 2 horas, entre trocando informações, entre ouvindo conselhos dele. E o Lula tem essa disposição, quer vir aqui no Rio Grande do Sul, está com saudade do nosso estado, e expliquei para ele toda essa configuração, todo esse debate que o PP fez em torno do nosso nome, da consolidação da nossa pré-candidatura. O Lula me incumbiu, Alisson, de organizar aqui a agenda dele no próximo período. Nos pediu para conversar com setores que são importantes na nossa economia, por exemplo, o setor empresarial. O presidente quer manter contato com os empresários aqui do Rio Grande do Sul, com o setor de cooperativas, de todas as áreas de produção, cooperativa de eletrificação, cooperativa de crédito, todo o setor cooperativo. O presidente Lula quer manter este contato. E, claro, nos pediu que organizasse um ato, de preferência na rua. Disse ao presidente, estamos organizando num estádio de futebol. Ele disse, muito bem, Edgar, mas eu queria fazer uma conversa com o trabalhador que está passando ali na Rua da Praia, no centro de Porto Alegre. Me dê a oportunidade de falar 10 minutos com aquele trabalhador que está indo pegar o Transurb, que está indo pegar o ônibus. Vamos conversar com esses, vamos explicar, vamos rememorar o que foram os governos que nós constituímos, como está a vida difícil agora. Eu quero contar como será
o governo que nós queremos organizar para esse próximo período. Então, tudo isso fez parte da nossa conversa. Nesse cenário, pré-candidato, o senhor precisa mais do Lula ou o Lula precisa mais do senhor aí no Rio Grande do Sul? Todos nós, o Brasil e o mundo, precisam que o presidente Lula volte a governar esse país. E, obviamente, o presidente Lula é o maior cabo eleitoral que um candidato pode ter, viu? É claro que a nossa prioridade aqui é fortalecer o palanque do presidente Lula. Nós só não queremos receber, nós queremos dar. E eu disse ao presidente, e digo a ti, o presidente Lula disse a ele, se prepare para a maior campanha eleitoral que nós faremos no Rio Grande do Sul. Nós vamos nos desdobrar, nós vamos estar em todos os cantos desse Rio Grande. Nós encerramos agora, Alisson, um processo da minha pré-candidatura, que foi a organização nas 28 regiões do estado. Nós organizamos uma coordenação da pré-campanha Lula e Edgar Preto. Nós estamos com mais de 500 pessoas mobilizadas em todas as regiões, como coordenação, recebendo esse aval, cada um com a sua tarefa definida. Agora, no final de maio, nós vamos começar a fazer as assembleias populares, numerosas assembleias populares, para convidar humildemente a sociedade a debater conosco qual é o governo que se espera para o Rio Grande do Sul para os próximos 4 anos. E vamos fazer um programa de governo muito focado também com essa possibilidade real e concreta de sermos governo aqui do Rio Grande do Sul e termos o presidente Lula como presidente da República, né? Fazer um desenvolvimento parelho de todas as regiões. Então, estamos numa grande mobilização, mostrando já na nossa pré-campanha o retrato do que será o governo que nós vamos constituir se nós tivermos a honra de ser governador. O senhor convidou recentemente a Manuela Dávila para ser candidata na chapa ao Senado. Ela já sinalizou já apontou alguma resposta? Como tem sido essa conversa? A minha amiga Manuela Dávila, né, que foi nossa candidata a prefeita aqui em Porto Alegre, eu estive na frente da mobilização do PT, Alisson, para termos a Manuela como nossa cabeça de chapa. Nós governamos Porto Alegre nas administrações populares 16 anos. Na eleição municipal agora de 20, eu, em nome do PT, que ajudei a organizar aquela frente que tivemos a Manuela como nossa candidata a prefeita. Eu tenho uma relação fraterna de amizade também com a Manuela e converso com ela todas as semanas, né? E a Manuela tem colocado como prioridade a organização desta frente, com a necessidade que temos dessa formação potente do palanque do presidente Lula. E ela tem dito, eu posso ser candidato, mas também não preciso ser candidata. Mas me disse ela, eu estarei na linha de frente, estarei envolvida até os fios de cabelo para a gente constituir uma vitória aqui no estado e também uma vitória nacionalmente. E eu fiz o convite a ela, porque ela representa a possibilidade real de não só ser candidata, mas nós elegermos ela senadora da República. E ela está nesse compasso de avaliação, está nos ajudando a fazer esse diálogo com os outros partidos desse campo. Enfim, estará conosco, por certo, ajudando nessa mobilização. Eu quero que seja como candidata, mas essa decisão é da minha amiga Manuela, né? Pré-candidato, agora, o Rio Grande do Sul tem uma característica que é não reeleger os seus governadores. Tanto que o último governador eleito, o Eduardo Leite, prometeu não ser candidato à reeleição. O senhor vai se comprometer a não disputar a reeleição ou isso ainda não foi discutido? Como é que o senhor enxerga essa questão? Olha, Alisson, eu vou fazer um esforço grande para ser governador do estado. Essa é a minha missão. Eu acho que o nosso projeto que está sendo elaborado, ele vai apresentar a possibilidade real de termos o estado sintonizado com as verdadeiras necessidades que nosso povo tem. Gerar emprego, gerar oportunidade, ter um apoiamento nos setores produtivos que são importantes para a nossa economia. Este é o meu desafio. Aliás, está na hora, desta parte, de um projeto novo, um projeto progressista, que olhe para as pessoas, que enxergue o Rio Grande como ele sempre foi, um estado altivo, que nunca se conformou a ficar de braços cruzados assistindo o que acontece ao seu redor. Vamos, de novo, voltar a governar o estado, mas com humildade, buscando diálogo, sem ódio, sem revanchismo. Então, nós acreditamos que chegou de novo este momento, impulsionado pelo sonho da esperança de ver o Lula governando o nosso país, os gaúchos, o nosso Rio Grande, não ficará para trás. Nós vamos constituir aqui também um governo que vai estar de mãos dadas, emparcerado
com o governo federal para fazer essa mudança parelha. Vamos virar essa página e vamos reconectar o governo com a vida real das pessoas. Qual é o maior desafio para o senhor, caso seja eleito governador do Rio Grande do Sul? Gerar oportunidades, Alisson. Com toda a situação difícil que o nosso povo está, aonde eu tenho andado, as pessoas não querem esmola, não querem benevolência, não querem favor, querem uma oportunidade. Nós estamos aqui com 1.200.000 pessoas passando fome. A região metropolitana de Porto Alegre é a segunda do Brasil que mais gente entrou para a extrema pobreza o ano passado. Foram mais de 300.000 famílias que entraram para essa condição, que sobrevive mensalmente com R$ 277 por mês. Não se alimentam decentemente, passam por enormes dificuldades, não tem mais como pagar o aluguel. O presidente Lula disse uma frase no lançamento da sua pré-candidatura sábado, que ficou martelando na minha cabeça como a mais pura verdade, e eu tive a oportunidade desta semana presenciar o que o presidente Lula disse. O Lula disse o seguinte: as pessoas antigamente se endividavam para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar um apartamento, para comprar um imóvel. E hoje as pessoas estão se endividando para pagar comida, para comer. Então as pessoas querem de novo essa segurança e nós vamos gerar oportunidade. As pessoas hoje no Rio Grande do Sul, a grande, ampla maioria, estão com o presidente Lula porque querem de novo o pleno emprego. Querem ver o salário mínimo sendo valorizado. E isso é gerar oportunidade, porque o trabalhador, Alisson, com dinheiro no bolso, ele não guarda no colchão. Ele vai gastar, ele vai comprar o que ele precisa. Ele troca a geladeira, troca o fogão, reforma a casa, se alimenta melhor, passeia, e o empresário vai vender mais, a indústria fabrica mais, e aquele ciclo virtuoso do governo do presidente Lula, que levou a nossa economia a ser a sexta do mundo, ela precisa voltar. Os governos do Lula e do Tarso também foram assim. Pesados investimentos nos setores produtivos que são importantes para a economia reagir positivamente, para gerar emprego, nós colocamos a estrutura do Estado a serviço desses. E com isso a gente aumenta a arrecadação e com isso tem mais condições de cuidar das pessoas. Então eu quero marcar, se tiver a honra de ser governador, como o governo que vai gerar oportunidade e vai resgatar a esperança do nosso povo. Nunca a juventude brasileira esteve tão desanimada como agora. Nunca tivemos tantos jovens na idade de 15 a 29 anos. São 50 milhões. Mas daí também vem a nossa esperança. 70% da juventude brasileira é anti-bolsonarista. E vão estar com o presidente Lula e os gaúchos e gaúchas estarão conosco aqui no mesmo palanque. Pode ter certeza disso. Eu tive a honra de conversar com o pré-candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul, Edgar Preto. Eu agradeço a presença do senhor aqui, deixo as portas abertas para quando o senhor quiser se manifestar, viu, pré-candidato? Muito obrigado, Alisson, pela honra também de participar contigo. Gostei muito da nossa entrevista. Eu estou sempre à disposição para conversar contigo, para dar as informações aqui do nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo privilégio dessa entrevista, viu? Eu que agradeço, e a você que nos acompanhou, eu estendo os agradecimentos e convido também para se inscrever no canal de Carta Capital no YouTube, tornar-se membro do clube do canal, dar o like para que esse vídeo se torne ainda mais relevante para o YouTube e chegue a mais pessoas. A gente se vê, obrigado pela companhia e até mais.